A gente está de volta para conversar hoje com Caroline Miguel para falar um pouco sobre qualidade de vida, para falar sobre bem-estar. Caroline, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Obrigada. A gente vai falar hoje sobre um tema bastante interessante, os obstáculos para uma vida saudável, como que a gente pode enfrentar isso. Bom, a primeira questão que eu acho que é importante é tentar entender quais são os principais obstáculos que a gente encontra pelo caminho quando a gente deseja ter uma vida saudável. Bom, a gente vem falando, né, ao longo das nossas conversas que é importante ter qualidade de vida, que é importante o emagrecimento, que é importante a prática de exercícios físicos, mas aí a gente se depara com uma realidade que eu acho que muitas pessoas vão se encontrar nessa realidade, ok, eu sei o que eu quero ter, eu sei que eu tenho que ter, mas eu não consigo. Como que eu faço? Ou eu já tentei várias vezes, já me inscrevi numa academia, já comecei um tratamento, parei, eu não consigo me alinhar dentro de uma qualidade de vida. Então, quais os principais obstáculos que nós encontramos? A primeira questão, eu gosto de enumerar 3. O primeiro, alimentação. Nós já conversamos sobre isso, a importância da alimentação. Então, o primeiro obstáculo que nós encontramos, ele tem a ver com o que nós colocamos para dentro do nosso corpo. Vamos imaginar que o nosso corpo é um carro e que o combustível que nós colocamos é a comida. Se esse combustível ele tiver adulterado, se ele tiver, eu não vou conseguir funcionar o meu corpo da forma que ele deve. Então, o primeiro obstáculo, chamado alimentação, a gente precisa ter alguns cuidados. Depois a gente vai falar até algumas dicas quanto como enfrentar esse obstáculo. O segundo é a atividade física. Eu sei que eu preciso fazer, mas eu não tenho vontade, eu não consigo, eu sinto dores e eu não quero fazer atividade física, ou eu quero, mas não consigo. E o terceiro obstáculo que nós encontramos é a própria força do pensamento. Então a pessoa já coloca assim, não consigo, não sei, já fiz várias vezes, me frustrei e agora eu não vou fazer de novo para ter o mesmo resultado. Então são os 3 principais obstáculos que nós encontramos. Então a gente passa pela questão da alimentação, da atividade física e a gente mesmo, né? Eu os acho obstáculos que a gente cria. Exato, somos nós mesmos os principais. O principal, acho que vilão não querendo ser vilão dessa história, né? E aí, como que a gente supera isso? Como que a gente enfrenta isso, Carol? Tá. Nós gostamos de dar, quando o pessoal vem nos procurar no Espaço Saúde para falar, olha, eu quero emagrecer, eu quero ter qualidade de vida, como que a gente faz, né? Primeira coisa, o primeiro obstáculo é a alimentação. Então, além de ter uma prescrição, né, de uma nutricionista, eu preciso saber, como eu falei, que o que eu coloco para dentro, de alguma forma, vai ser metabolizado. Então, se eu colocar açúcar, esse açúcar ele vai para algum lugar. Eu não consigo gastar tudo em energia. Então, a primeira coisa, atenção no que eu coloco para dentro do meu corpo. O nosso corpo ele deve ser puro, ele deve ser limpo. Então, eu preciso ter uma desintoxicação. Em que sentido? Tudo aquilo, se a gente entrar na teoria de não desembrulhar e só descascar, já é uma boa dica, né? Então, vamos colocar tudo que é da terra, vamos colocar tudo que é natural, eu acho que já é uma primeira coisa. Tudo aquilo que é comercializado, industrializado e tem conservante, existem toxinas que vai dificultar o meu processo. Então, eu posso começar do início achando que eu posso descascar e não desembrulhar? Ótimo, né? Eu acho que é uma dica fundamental para começar. O segundo obstáculo, que é a atividade física, a primeira coisa, Ronaldo, que a gente tem que saber, o nosso corpo ele sempre vai falar não. Ele vai falar, não quero. Por quê? Quando eu faço atividade física, existe inflamação da fibra muscular, ele vai sofrer inicialmente. Então, se eu esperar o meu corpo falar se eu tenho vontade ou não, a resposta vai ser não. O que eu tenho que fazer? Assim como nós vamos ao trabalho todos os dias, a atividade física ela precisa ser igual. Eu não posso pensar... Quer dizer, você tem que se disciplinar para fazer atividade física. Exato. Eu não posso pensar inicialmente, para quem não tem ainda prática, né, para quem não tem esse hábito, eu vou esperar ter vontade de ter. Não, talvez não tenha. Então eu preciso ter 3 dias da semana pelo menos, aonde eu vá, faça atividade física, não pensando se eu quero ou não quero. É regra. Assim como o nosso trabalho precisamos ir de segunda a sábado, ou segunda a sexta, atividade física também. Terceiro pensamento, terceiro item, que é a questão do pensamento. Eu preciso, antes da motivação, ter a ação. Então eu preciso ter, não espere somente a força de vontade de vir, tenha ação inicialmente. Esse é o primeiro pontapé, tanto na alimentação, na atividade física, como na força do pensamento. Então é você ter muito claro o que você deseja e ter uma atitude, né? E ter uma atitude. Nós podemos... Acho que tem inúmeros casos que ao longo das nossas conversas a gente pode pontuar. Existem pessoas que chegam muitas vezes com 190 quilos,
para querer redução de peso, já tentou várias vezes, não teve sucesso, conseguiu reduzir uma vez 60, mas eu vou passar por um procedimento invasivo. E daí quando a pessoa está determinada e querendo agir para ter a qualidade de vida, ela consegue o resultado. Então foi várias tentativas frustradas, mas quando ela colocou que precisa realmente mudar, porque isso não dá pra gente tampar o sol com a peneira, né? Uma coisa que se a gente não cuidar da saúde, mais pra frente vai ter a doença. Cobra conta, né? Tem. E é uma coisa que eles falam, se você não tem tempo hoje para cuidar da saúde, mais pra frente você vai ter que ter tempo para cuidar da doença. Nós nos deparamos com essa realidade diariamente de várias formas, né? Muito bem. Carol, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui, trazer essas dicas para a gente. Um ótimo dia para você. Muito obrigada. Nós conversamos com a Caroline Miguel, falando um pouquinho sobre esses obstáculos que nós temos para poder cuidar da saúde, para garantir qualidade de vida. A Caroline trouxe para a gente os 3 principais obstáculos e dicas para você de como lidar com esse momento da sua vida e assegurar qualidade de vida.